Isaías capítulo 12, a qual o tema da festividade. É bem que na palavra diz que Deus é louvado por haver restaurado ao seu povo. O versículo 1 diz que dirá naquele dia, e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, e a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Louvado seja Deus. O livro de Isaías é um livro profético, um livro que está falando daquilo que ainda vai se cumprir. Isaías profetiza num período onde o povo de Israel vivia numa inconstância muito grande, uma dificuldade muito grande de servir ao Senhor, porque toda hora Israel se desviava. Um povo parecendo muito religioso. Isaías começa o seu livro no capítulo 1 dizendo sobre o culto, sobre o sacrifício, sobre tudo que aquele povo fazia, se apresentava para a igreja, mas o próprio Deus está dizendo que não se agradava daquilo tudo, que aquilo ali era abominação, né? Louvado seja Deus, simplesmente porque eles cumpriam o legalismo, eles cumpriam o ritual, mas que daquele jeito, se não tivesse uma posição com o Senhor, não chegaria no céu. E Isaías continua profetizando. Ele vai dizer no seu livro, ele vai profetizar sobre o cativeiro, ele vai profetizar o tempo todo que toda vez que Israel se voltar para o Senhor, que Israel tomar uma posição com o Senhor, aí sim as promessas de Deus vão se cumprir na vida. Deus chega a falar através do profeta Isaías: Isaías, esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nessa noite nós olhamos e falamos: mas dentro desse culto Deus já falou aquilo que vai estar dentro desta mensagem. Louvado seja Deus. Paulo fala no capítulo 22 de Mateus, o evangelista Paulo falou sobre uma escolta a qual pessoas foram convidadas. O rei ali simboliza o próprio Deus, que faz uma escolta, convida as pessoas, e aquelas pessoas não querem ir. E ao longo da nossa trajetória, desde a nossa conversão até a vinda de Jesus, até aquele grande dia, porque a palavra de Deus está dizendo que naquele dia dirás. Essas palavras são proféticas que hão de acontecer na vida daqueles que permanecerem fiel até o fim. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Todo mundo aqui sabe que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para o céu. Todo mundo sabe disso. Todo mundo quer ter Jesus como seu Salvador. Se você chegar agora lá no Castelo das Pedras e parar o baile e vai no espelho, agora no microfone: quem quer Jesus como Salvador? Todo mundo quer como Salvador. Mas querer Jesus como Senhor é diferente. Foi o que Paulo falou aqui: há um preço a pagar, há um preço, há uma renúncia. E era isso que o povo de Israel não queria, e é isso que nós temos visto hoje. Eu tenho feito série de mensagens lá na série a respeito disso. Pessoas que têm perdido o caminho da fé, porque na nossa conversão até a nossa salvação, porque existe um processo de santificação até a gente alcançar um estado de santidade, ou seja, naquele grande dia ninguém mais vai poder tomar a tua coroa. Mas enquanto você estiver nessa terra, você vai passar por lutas. Louvado seja Deus. Quando o pastor cantou esse aqui, foi uma confirmação da mensagem que Deus queria que eu pregasse nesta noite. Não há barreira, não há ferrolho, não há porta que Deus não possa abrir nesta noite. Aleluia. A palavra que tu vai estudar aqui nesta noite é para você que vive cogitando em dois pensamentos. É uma palavra para você que vive passando por dificuldade. É uma palavra para você que fica pensando em desistir. A salvação está bem próxima. Eu não sei quanto, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, mas a palavra de Deus nesta noite está dizendo para nós continuarmos firmes e constantes. Eu fui lendo a Bíblia, eu escolhi um texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, e deixasse aberto que nós vamos expor
a palavra de Deus. O convite está feito. E há uma distância entre a nossa conversão e a salvação. Há uma distância muito grande. Jesus, ele foi o pregador mais sincero que nós possamos ver na Bíblia. Porque ele fala assim: o reino do céu é tomado por esposo. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo, tem que tomar sua cruz e tem que me seguir. Jesus está falando assim: existe um caminho. Foi como o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito até chegar à terra de Canaã, há um caminho a perseguir, há um deserto a passar. Porque, irmão, toda hora que tu liga a televisão, não tenho nada por nenhuma contra a igreja. Meu problema é com as mensagens que diz que uma vez que aceitou a Jesus, acabou os teus problemas. Acabou os teus problemas, tu não precisa mais nada. Acabou o desemprego, acabou a enfermidade, acabou tudo, irmão. Não tem mais perseguição. E se tem o diabo, não, irmão. São coisas que Deus vai permitir na tua vida. Porque Jesus, quando ele vai encerrar o plano, dando João na ilha de Pátima, ele faz a advertência às igrejas e fala: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, louvado seja. Mas nós temos o ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi uma coisa diferenciada. Foi quando ele morreu, ele aceitou Jesus e morreu. Mas nós não, nós estamos vivos e nós temos uma trajetória. Nós temos uma trajetória desde aquele dia que nós levantamos a mão até aquele grande dia. Porque a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão à noite. Nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento, se não tomarmos esse espaço aqui que nós vamos falar nessa noite. Porque foi falado aqui nessa noite, irmão, de luta. Esse próprio hino que o pastor Denilson cantou fala sobre as lutas que nós vivemos a cada dia, irmão. Mas que nós temos que confiar o tempo todo que para Deus não há porta, não há ferrolho, não há barreira, Ele não pode derrubar. Aleluia. Mas isso é uma questão de postura. Isso só acontece na vida daqueles que se têm postura diante de Deus. Não é o fato de você uma vez ter aceitado a Jesus, irmão. Porque levantaram a mão para Jesus. Quantas vezes você já viu quantas pessoas entraram na igreja e aceitaram a Jesus? Mas que no outro dia você não vê na igreja. Não vê mais porque é muito fácil, irmão. Porque todo mundo quer Jesus como Senhor, como Salvador. Mas ter como Senhor requer de nós, louvado seja Deus, uma disciplina. Requer de nós. Se você quer ser coluna, se você quer sentar no trono, se você quer a pedrinha branca, se tu quer que teu nome nunca saia do livro da vida, aleluia, preste atenção no que Deus vai falar contigo agora. Agora eu estou lendo no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos, vamos parar a palavra de Deus e vamos dar aqui alguns passos, irmão, para que nós possamos alcançar esse céu. É esse o único motivo que nós estamos aqui nesta noite. E nós largamos tudo nessa vida, porque há um céu nos esperando, há uma promessa para aquele que for fiel até o final. Aleluia. Mas esse céu é tomado com esforço. Louvado seja Deus. E Jesus, ele avisou, não seria fácil. Ele falou: no mundo tereis aflição. Ele podia falar para aquele homem: olha, agora que tu me aceitou, agora que tu me conheceu, acabou a tua preocupação. Ele falou assim: não, tu vai ter aflição, rapaz, mas tu tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra de Deus. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão. Somente até aí, e nós vamos explanar alguns versículos, o que Deus vai falar conosco nesta noite. Multidão aqui vai simbolizar os problemas da tua vida. O Josafá aqui é você nessa noite. Se põe no lugar de Josafá. E agora vem uma multidão de problemas na tua vida. Problemas de tudo quanto é natureza, irmão. Como o pastor Maurício falou aqui: calúnia, fofoca, difamação, etc. É perseguição, é desemprego, é enfermidade, é multidão de problemas que não se acaba mais. Louvado seja Deus. Mas naquele dia, louvado seja Deus, se você quer dizer que Deus é a tua salvação, e se você diz que você confia nele, aleluia, que você não vai temer, porque ele é a tua
Deus vai falar contigo. Aleluia. Porque Josafá, como muitos aqui nessa noite, está nessa situação. A multidão está sufocando. Porque o texto vai dizer que estava tão perto essa multidão, que Josafá não tinha mais o que fazer. Ele não tinha como armar o seu exército. Ele não tinha mais recursos humanos. E é isso que muitas vezes acontece conosco. É isso que muitas vezes acontece com a igreja. E as pessoas vão embora, não confiam mais no Senhor, esquecem do Senhor. Por causa de quê? Porque ficam confiando em recursos naturais, ficam confiando nas coisas que o homem pode fazer. Mas Josafá não. Josafá era aquele que queria pronunciar essa palavra. Ele queria que Deus fosse a sua salvação. Ele queria que Deus fosse a confiança dele e que o cântico dele fosse a salvação. Então o que é que Josafá faz? A multidão está afligindo. O problema é calúnia, é desemprego, é tudo que está te sufocando nessa noite. Diz a palavra de Deus que Josafá, ele vai, no versículo 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Irmão, para tu alcançar o céu, para tu chegar naquele grande dia e recitar isso aqui, você tem que buscar o Senhor, você tem que ter comunhão com o Senhor. Não deixe que a multidão de problemas te sufoque a ponto de você não poder mais buscar o Senhor. O que é buscar o Senhor, evangelista? É vir para a igreja? Não, irmão. É uma comunhão profunda, é uma comunhão que em qualquer situação, independente da situação, da multidão de problema, você busca o Senhor na comunhão. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque aquele não vai confiar em exército. Aquele fala: não. Os recursos humanos se esgotaram. Não adianta levantar o exército. A única coisa que me resta é ou buscar ao Senhor, é ter uma comunhão com Ele. Aleluia. Porque mesmo assim, se ainda que essa multidão não saia, ainda que eu não consiga a vitória, louvado seja Deus nessa terra, mas a minha salvação está garantida. Porque aqueles que buscam o Senhor, aqueles que têm comunhão com o Senhor. É engraçado quando eu vejo essa palavra comunhão no Novo Testamento. É uma palavra grega que tem o significado de ginosco, que não é uma comunhão qualquer, é a comunhão de intimidade. Chega a se referir a uma comunhão de marido e mulher, uma comunhão profunda. E essa comunhão que nós temos que ter com Cristo, porque nós somos a noiva. Louvado seja o santo nome do Senhor. Todo momento que a multidão te apertar, comunhão. Faça como Josafá. Busque ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque eu tenho cansado de falar isso. Você encontra que a pessoa na igreja, quando vai evangelizar, por que você não está mais na igreja? É por causa disso, é por causa daquilo. É no momento que ela tem que buscar ao Senhor, é no momento que ela tem que se fortalecer, ela vai embora, buscar recursos humanos, irmão. Josafá, ele podia ter feito tudo isso, mas ele buscou ao Senhor. E quantas pessoas têm desistido da fé, irmão? Por causa de quê? Porque não tem buscado ao Senhor, não tem estado em comunhão, não tem estado em comunhão profunda. Porque quando a gente tem comunhão profunda, o Espírito Santo de Deus nos consola a todo momento. O problema está ali, é multidão, Marcão, é problema em cima de problema, mas a tua comunhão, o Espírito Santo vai, meu filho, vai aqui nessa tua força. Porque quando nós temos comunhão, o Espírito Santo fala contigo a toda hora. Tu abre a geladeira, não tem nada, está igual um coco, só tem água. Quando não cortaram já a luz, aleluia, é verdade. Porque quando corta a luz, não entra nem mais botar água, né? Bebe água direto da Bíblia. Mas o Espírito da França está vazia, mas vai estar cheia em nome de Jesus. Aleluia. Que é essa certeza que tu tem, meu irmão. Você passa lá e vê teu marido bebendo, aleluia, mas os teus olhos não vê aquilo. Os teus olhos vê é teu marido de terno, convertido, e ali não bebendo, mas pregando a palavra de Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seria dada para Jesus, mas tem uma mulher ali, que é minha esposa. Isso é para vocês, mulheres, que tem um marido nessa situação. E quando falam de mim para ela, fala: meu marido é um pregador da palavra de Deus.
encheu de cachaça. E ela profetizava. Meu marido não, aquele lá é meu marido. O meu marido é o servo de Deus, eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Mas isso é comunhão. A comunhão faz nos ver diferentes. A comunhão faz ver o exército vindo. E você acha que somente orando vai derrubar aquele exército depois que Josafá fez? Aleluia. Isso é comunhão, isso é convicção, isso é certeza que Deus está contigo o tempo todo. Porque Ele me prometeu, eis que estarei convosco. Quantos dias? Todos os dias da tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Comunhão, a intimidade. Aleluia. Porque a igreja de Isaías, Deus chegava a falar que esse povo me louva só de boca, mas o teu coração está longe de mim. Então não adianta tu estar aqui, irmão. Eu tenho falado isso para Deus, não importa se tu está aqui ou não. Para Deus importa é como você está aqui nessa noite. Porque o arrebatamento da igreja, Jesus tira a igreja do mundo. Jesus tira o mundo da igreja. E depois Jesus tira a igreja do meio da igreja. Palavra pesada. A igreja do mundo, o mundo da igreja. E depois tira a igreja da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Então para estar aqui, tem que ter intimidade. Tem que estar em comunhão com Deus. Porque quando tu está em comunhão, a multidão vem. E o teu coração está alegre. Aleluia. Volta aí e fala muito isso, que é a presença de Deus, né? Até a tristeza, ela salva da alegria. Esse é um paradoxo, né? Louvado seja Deus. Versículo 4, irmão. Josafá, ele teme, ele se põe a buscar o Senhor, pregou Jesus em todo Judá. E depois, o versículo 4 diz que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de toda a cidade vieram para buscar o Senhor. Irmão, estar junto é muito importante para que tu tenha comunhão com Cristo e tenha comunhão com os irmãos. Estar junto, porque aqui diz que não foi só Josafá, ele diz que todo Judá se ajuntou para buscar o Senhor. Porque quando nós estamos juntos, se a oração de um para de muitos seja feita, imagina a oração de muitos. Louvado seja Deus. E aqui, nessa casa, na igreja, cheio de problema, cheio de diferença, é que nós temos que estar juntos o tempo todo. É nessa casa que a gente não olha para o irmão, tem as nossas diferenças, mas o segredo de chegar ao céu é manter essa comunhão, é manter essa união entre nós, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que tão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Já dizia o poeta, viver em família é difícil. Então o que eu faço? Eu aprendo a conviver com ela. Eu fico imaginando Noé. Eu fico imaginando uma família de Noé na arca depois que passa aquela tempestade toda. Imagine você ficar junto com o cunhado, com o sogra, todo ali. Durante aquele período todo no mesmo espaço. Dividindo no mesmo banheiro. Acordando no mesmo horário. Tomando café, almoçando e jantando. É um momento que a gente não aguenta. Estou mentindo. Alguém talvez, em uma conjectura, poderia desesperar, que não quero mais. Eu não consigo mais viver no meio dessa família. Mas abrindo-se a porta, quando se abria a porta da escotilha, lá havia aqueles cadáveres boiando, muita podridão. Assim é a gente na igreja. Aprendemos a viver com as nossas indiferenças, porque lá fora daquela porta, lá fora daquela arca, só há podridão para nós. Então é melhor estarmos aqui dentro, estar juntos. Aleluia. Suportamos uns aos outros, como Jesus falou, com as nossas indiferenças, irmão. Porque ninguém aqui é igual a todo mundo. Mas nós precisamos estar juntos. Aleluia. Louvado seja Deus, se nós quisermos chegar naquele grande dia. Aleluia. Porque se eu não consigo ficar 2 horas contigo aqui na igreja, como é que eu vou morar no céu na eternidade contigo? E a diferença lá. Louvado seja Deus. A gente briga, a gente discute, mas depois, louvado seja Deus, é as nossas diferenças. Então estar junto é muito importante. Aleluia. Louvado seja Deus. Versículo 5. E pôs de pé, e pôs-se Josafá em
em Jerusalém e na casa do Senhor, diante do pátio. Josafá, como você, como eu, está cheio de problema. Está prestes, talvez, pensando no seu coração a morrer, aos exércitos acabar com tudo. Talvez tua vida esteja assim esta noite. A multidão está sufocando. Você não tem mais para onde sair. Você não tem mais para onde correr. Mas você está buscando o Senhor. Você está em comunhão com os irmãos. E Josafá nos ensina que mesmo diante dessa situação, Josafá pôs-se de pé na congregação. É estar de pé, meu irmão. É não se entregar. É continuar a caminhada. Vamos ler a Bíblia, irmão. Com Jeremias, com Ezequiel, com todos os homens. Toda a vida Deus vai falar: põe-se de pé e falarei contigo. Deus só fala com aqueles que estão em pé, aqueles que estão andando, aqueles que estão caminhando em pé na congregação. Louvado seja o Santo nome. E crente cheio de problema, crente desempregado, crente endividado, crente que está cheio de problema, de pé na congregação, não é sinal de arrogância, é sinal de confiança em Deus. Aleluia. Porque as pessoas vão te olhar assim, aí ó, cheio de problema, está desempregado, está isso, o marido foi embora, a mulher foi embora, mas você está de pé aqui, irmão, não é sinal de arrogância, e sinal que Deus pode mudar o quadro da vida da tua vida. Aleluia. E você não está nem aí. Para quem está falando que tu está em pé na congregação, porque é de pé em pé na congregação, na comunhão, é que Deus vai falar contigo. Aleluia. Porque nós passamos no silêncio de Deus em duas ocasiões. Ou pela soberania dele, como fez com Jó, ou por uma questão de postura. Você está aqui, não está nem aí. Você vem, você está como o povo de Israel. O coração está longe. Você não está nem aí para o que está acontecendo aqui. Você não tem aquela comunhão com Cristo. Você não tem aquela comunhão com o Espírito Santo. E você não está de pé. E como Deus vai falar contigo? Então isso vai ser somente mais um culto. E nesta noite, o que Deus quer é que isso não seja mais um culto na tua vida, mas seja um culto que vai mudar a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Está de pé na congregação. Você lembra da tsunami? Acabaram de perder um filho. E aí, como é? Como é que vai? Vai tudo bem? Ela falou: vai tudo bem. Ela falou, irmão, com quem tinha que falar. Louvado seja Deus. Ela estava de pé. Aleluia. Porque nós só entendemos as coisas de Deus aqueles que conhecem a Deus. Louvado seja Deus. Versículo 6. Josafá se põe de pé diante do pátio. E agora ele começa a falar com Deus. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, pois ventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura não é nosso Deus? Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo Israel não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Agora Josafá, diante dessa toda postura, ele chega para Deus e ele reconhece, louvado seja Deus, a soberania de Deus. Ele fala: ó Senhor, porventura não é tu Deus nos céus e Deus na terra? Não és tu que dominas sobre todos o reino? E na tua mão não há força e potência, e não há quem possa te resistir. Irmão, no momento que a multidão de problemas te sufocar, creia na soberania de Deus. Creia que Deus está a caminho, e o quadro da tua vida está sendo mudado a qualquer momento, porque Deus é soberano. Aleluia. Porque Deus só chamou valente. Deus só chamou aqueles que estão de pé. Deus só chamou aquele que tem intimidade. Porque conhecer uma pessoa é uma coisa. A gente tem vários livros aí na mídia
Todo mundo diz que conhece, mas você não conhece, você já ouviu falar. Você já ouviu falar de fulano de verdade, mas você não conhece. E assim é Deus. Tem muita gente que já ouviu falar de Deus, mas não conhece Deus na sua essência, na sua intimidade. Aquele Deus que fala no pé do teu ouvido. Aleluia. Não temas, meu filho, porque eu sou contigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E você não olha para o problema, mas tu escuta a voz que está falando contigo. Aleluia. Porque quando nós deixamos de confiar no homem e temos comunhão com Cristo a todo momento, nós temos a certeza que Ele vai mudar. E Ele está falando: Senhor, Tu é Deus dos céus e da terra, isso aí para tudo é nada. Essa multidão de problemas, olha a igreja, olha homem, olha mulher, essa multidão de problemas não é nada para o teu Deus que rege os céus e a terra. Ele é soberano, louvado seja o santo nome. Quem está ligado no culto aí? Quem está ligado? Qual foi a palavra que dá mais no livro aqui? Quem pode falar? Quem pode falar? Deuteronômio capítulo 8. Olha, Israel, e por 40 anos eu te fiz passar fome e te humilhei para saber onde é que estava o teu coração. Essa multidão de problemas, Deus quer saber onde está teu coração. Aleluia. Aleluia. Foi isso que Deus falou: por 40 anos eu te humilhei e eu te fiz passar fome. Por causa de quê? Tu acha que eu não sou poderoso para mandar maná do céu? Aleluia. Tu acha que eu queria te humilhar? Mas sabe por que eu fiz isso, Israel? Sabe por que tu está passando por isso, igreja? Porque Deus quer saber onde é que está o nosso coração. Essa multidão de problemas, essa dificuldade que te assola há 10 anos, há 20 anos, o marido que não converte, a mulher que foi embora, o filho que está nas drogas, a sua parentela que está na bebida, o desemprego, a saúde, é para saber onde é que está teu coração. Meu Deus, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Deus prova aqueles que têm comunhão. Deus prova aqueles que querem a salvação, que querem tomar o céu com o seu esforço. Louvado seja Deus! Aleluia! E Ele avisou desde o primeiro ano que não seria fácil. Não seria fácil. Versículo 9. Se o mal, e se algum mal nos sobrevier, isso é terrível: espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh, louvado seja Deus! Foi que Jesus falou para João na revelação: ao vencedor, irmão. O vencedor é aquele que não desiste. Ele está falando aqui, ó: pode vir qualquer mal, pode vir a morte, que é a espada, pode vir juízo, pode vir a peste, que é a enfermidade, pode vir a fome, pode vir o que vier. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos apresentar diante desta casa e diante de ti. Aleluia. O que me chama atenção nesse versículo, vamos falar que ele fala diante desta casa já bastaria, mas não. Aí tem a ver com comunhão, irmão. A palavra de Deus me revela uma comunhão, porque ele poderia falar aqui, o texto poderia dizer somente diante desta casa, mas ele fala diante desta casa, né? Diante de ti. Ou seja, não adianta vir a casa somente, tem que estar diante do Senhor. Olha como é que um versículo tão pequenininho pode falar tão profundo. Aleluia. Ele fala: pode vir peste, pode vir juízo, pode vir morte, pode vir a fome, pode vir desemprego, pode vir tudo, pode vir acusação, pode vir fofoca. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou correr não, eu não vou desistir, porque tem um céu. Aleluia. E o meu cântico vai ser de salvação. Eu vou correr para a casa do Senhor em comunhão com Ele, diante dele. Aleluia! Pois o teu nome está nessa casa e clamaremos a ti. Além
que Ele vai dar o livramento, e que Ele vai julgar a tua causa. Louvado seja Deus. Não desista. Não desista diante de qualquer situação. Há um céu te esperando. Aleluia. Há um céu de Apocalipse que diz que naquele dia, irmão, essas lágrimas que tu tem derramado pelos teus problemas, a Bíblia diz que naquele dia Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais pranto nem dor, porque toda essa multidão de problemas já se passaram. Louvado seja Deus. Aleluia. Toda lágrima, tudo isso vai acabar naquele grande dia. Ao vencedor, louvado seja Deus. Aleluia. Versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgará? Porventura tu não vai julgar esses que nos afrontam? Aleluia. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. Irmão, nós temos que reconhecer as nossas limitações como ser humano. Porque, como eu falei no início, a gente acha que uma vez aceitou a Jesus e acabou os problemas. Não, irmão. Existe um caminho, existe uma comunhão. Precisa estar juntos, estar de pé. Precisa crer na soberania de Deus. Precisa não desistir, caminhar sempre e reconhecer a nossa fragilidade. Porque Ele diz aqui, fala, Senhor, em mim, contra essa multidão de problemas, não há força, Senhor. Se for de mim mesmo, eu não vou conseguir, mas os meus olhos estão postos em Ti. Não tire os olhos do Senhor, não tire os olhos do Senhor. Porque o Josafá, com toda essa postura, ele reconhece, porque em nós, Senhor, não há força perante esses problemas. Louvado seja Deus que vem contra nós, porém nossos olhos estão postos em Ti. Independente da multidão de problemas, reconheça que você não consegue resolver. Não tire os olhos do Senhor, porque Ele é de abençoar. Louvado seja Deus. E o que acontece? O que acontece quando nós tomamos essa postura? Quando nós estamos de pé, não como supera, mas como confiança em Deus. Quando nós reconhecemos que a soberania de Deus nos leva a passar certa situação. Aleluia. Quando nós estamos juntos, quando nós temos essa comunhão que nos traz convicção toda hora no nosso coração, que consola o nosso coração, dizendo, filho, isso que tu está passando não é nada. Daqui a pouco tu estará cantando o hino da vitória. Aleluia. Porque o diabo, ele pode ter até vitórias parciais sobre a tua vida, mas é por pouco tempo. Foi como Deus falou para Deuteronômio, para o povo de Deuteronômio. É para saber onde é que está teu coração, irmão. Porque a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, aleluia, que o diabo até para entrar no porco ele tem que pedir permissão a Jesus. Ele não pode tocar na tua vida, ele não pode fazer nada que não seja com a permissão de Deus. Então tudo que tu está passando é permissão de Deus na tua vida. Aleluia. E você que está dizendo aí que não aguenta mais, aleluia, isso é sinal de frouxidão. Porque tudo que está aí você aguenta, porque Deus falou que não daria aquilo que você não poderia suportar. É verdade. Tudo que você está passando, Deus não deixou, Deus não permitiu, sabendo que você não fosse suportar. Então espere Deuteronômio. Tu está sendo humilhado, tu está passando fome, mas Deus quer saber onde é que está teu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando nós estamos nessa postura, a Bíblia vai me dizer, no versículo 14, quando nós estamos nessa situação, a Bíblia diz que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. O homem, quando está em posição com Deus e comunhão, não tem como o Espírito de Deus dominar a congregação e falar no coração dele. Porque Deus não fala a multidão, Deus fala no coração, receptivo a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tu confia na soberania de Deus, se tu está
de pé, se tu não desiste, se não tem inferno, não tem barreira que possa te parar, Deus vai te visitar esta noite e vai falar no teu coração. Aleluia! Esse é o resultado, irmão. Porque ele vai dizer, louvado seja Deus, e disse, dai ouvido, versículo 15, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, você Josafá. Oh, cadê o Josafá aí? Cadê o Josafá? Aleluia! Assim o Senhor diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Louvado seja o Senhor. É questão de postura. Quando você toma essa posição, o Espírito Santo fala, essa peleja não é sua, mas é minha, meu filho. Louvado seja Deus. E para encerrar, o resultado dessa postura vem no versículo 17. Nessa batalha não tereis que pelejar, postais e ficais parado, e vem a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sairá ao encontro, porque o Senhor será conosco. Louvado seja o Senhor. É questão de postura. É só questão de postura. Aleluia. Porque enquanto nós estamos nessa postura e reconhecendo que em nós não há força contra esses problemas que nos assolam, aí Deus fala, então fica tranquilo, meu filho, porque agora eu entro. Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Fique parado e vê, e vê a salvação na tua casa nessa noite. Oh, aleluia. Vê como eu estou entrando com providência na tua casa nessa noite. Aleluia. Espere mais um pouquinho. Creia que eu estou testando teu coração. Eu estou entrando com providência na tua vida. Não se assuste que essa multidão é problema, porque eu sou teu Deus, que te tomo pela mão. E aqueles que querem ensinar esse versículo naquele grande dia, eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu canto, e Ele se tornou a minha salvação. Para Ele se tornar a tua salvação, fique nessa postura e glorifique a Deus.